Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo aos eleitos irmãos. Estamos começando a primeira lição do Pilares da Fé Cristã. Hoje vamos ver sobre Deus, como Deus se auto-revela e como podemos conhecer melhor esse Deus que é Criador de todas as coisas, seja visíveis ou invisíveis. Podemos conhecer a Deus porque Ele mesmo se resolveu se tornar conhecido ao homem. O conhecimento que temos de Deus não é um fruto de nossa própria descoberta, mas é o resultado de sua autorrevelação. Nesse sentido, Deus se fez conhecido através da obra da criação, através das sagradas escrituras e através dos profetas e através do seu filho amado Jesus Cristo, que se encarnou como homem para mostrar a verdadeira face do Deus Pai. Então aqui nós temos 4 itens que Deus se auto-revela para conhecermos eles. A natureza, primeiro. Segundo, as Sagradas Escrituras. Terceiro, profetas. E o quarto e o mais importante, a imagem do Filho do Senhor Jesus Cristo, que se revelou a nós como verdadeiro Deus e como é realmente o Deus Pai, o seu caráter. Sim, Deus pode ser verdadeiramente conhecido, porque Ele se revelou ao homem, e fazemos isso através da sua palavra. A própria Escritura é a revelação de Deus. Isso que significa que através dela Deus se faz conhecido ao homem de forma especial. Cristo é o mediador entre o homem e Deus. Por meio dele podemos falar com Deus em oração. Então, uma das maneiras que nós podemos experimentar Deus para ver se realmente Ele existe é através da oração e do estudo das Escrituras. É o que estamos fazendo agora, estudando as Escrituras para saber o que a Bíblia revela sobre Deus. E da oração. Todas as nossas orações são ouvidas, não importa de como ela é feita. O importante é que ela é ouvida e tem uma resposta de Deus. E se nós estivermos aptos para entender a resposta, saberemos que ela vem da parte de Deus. Podemos ouvir a Deus através de sua palavra. Podemos nos achegar em adoração diante da sua presença. E podemos ter consciência de que o próprio Deus habita em nós através do Espírito Santo. Então, de fato, podemos conhecer a Deus genuinamente. Não sei qual é o seu estágio na fé. De repente você já conhece a Deus. De repente você chegou aqui de paraquedas, só ouve falar que Deus é amor, que Deus é bondade, mas a sua vida não reflete tudo isso. Mas podemos, através das Escrituras, entender um pouco melhor do caráter de Deus. E se nós achegarmos firmemente nessa palavra, com um coração sincero, com humildade do coração, querendo conhecer a Deus, não apenas querendo conhecer teorias
ele vai se auto-revelar para você, para mim e para todos aqueles que chegam com fé, com humildade, com o coração quebrantado, reconhecendo que é pecador, reconhecendo suas limitações, suas capacidades cognitivas, sabendo que Deus é infinito, que é muito maior do que aquilo que nós imaginamos, ele é muito maior do que aquilo que está revelado aqui. Ele é incontável os seus dias, não podendo ter início e nem fim. Então Deus é superior de tudo aquilo que nós imaginamos. Ele só revela, eu acho, aqui é uma opinião minha, nem 1% do seu caráter a nós. Ele só vai se revelar para nós plenamente, só vamos conhecer a Deus plenamente quando a gente estiver no lar de glória. Aí nós vamos ter estudos infinitos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre toda a criação. Por enquanto a gente vê como um espelho, meio que borrado, meio que cinza, meio que nublado, vemos em parte, mas logo mais estaremos conhecendo pessoalmente o nosso Salvador, o Deus Pai e o Espírito Santo. Vamos para a Bíblia? Pega a sua Bíblia e vamos ler um pouco o que a Bíblia diz sobre Deus. São 3 perguntinhas básicas que a Bíblia responde. Primeiro, como posso receber Jesus como meu Salvador pessoal? Romanos 10, 9. Vamos para o livro do Novo Testamento, Romanos. Deixa eu achar aqui Romanos 10, 9. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O primeiro passo para conhecer a Deus Pai é reconhecer a vida e a obra de Cristo Jesus. Cristo Jesus, como eu falei, ele veio revelar o Deus Pai. E se a gente crermos que Deus Pai o enviou, que ele viveu uma vida santa sem pecado, que fez sacrifício por nós e que Deus ressuscitou ele e hoje ele está vivo à destra do Pai, intercedendo por nós, se acreditarmos e confessarmos em nossa mente, em nosso coração e com a nossa boca, nós será salvo e Deus se revelará a nós. Segunda pergunta. Há uma promessa fundamental, qual é? 1 João 2, 24, 25. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permaneceis vós no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então está tendo o privilégio de conhecer a Deus. E se você permanecer firme nessa palavra, tudo aquilo que você leu, estudou, ouviu, desde o princípio, como permanecer, se preservar, perseverar na sã doutrina, você receberá a vida eterna, pois essa é uma obra do Espírito Santo em sua vida, de perseverança. Permanecerei vós no Filho e no Pai. Então permaneceremos no Pai e no Filho, com a presença do Espírito Santo em nossa vida. E a promessa é de vida eterna. Quem sou eu na família de Deus? João 1,12. Quem somos nós na família de Deus? Será que o que a Bíblia apresenta sobre nós? João, vamos para João.
1:12. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, os 3 versos falam sobre algo muito importante na vida do cristão, que é crer. Crer no nome de Jesus. Crer que Deus se revelará a nós para permanecermos salvos, para sermos aceitos na filiação de Deus. Para sermos filhos de Deus, devemos crer no Messias, no Cristo encarnado. Como ele diz aqui em João, somos filhos de Deus se cremos no nome de Jesus. Que a partir de hoje vocês possam crer na presença do Deus Todo-Poderoso em sua vida. Ele está agindo em sua vida, mesmo que não entendemos os caminhos, podemos estar passando por dificuldades, por lutas, por provações, por tentações, mas isso é para o nosso próprio benefício, para nos moldar à semelhança do caráter de Jesus, para crermos no seu nome, para vermos milagres e para sermos salvos da condenação eterna para a vida eterna e sermos chamados filhos de Deus. O segundo tema que a gente vai estudar a semana que vem é: quem é Jesus? Então, que vocês, esse material vai ficar na descrição, todo o conteúdo vai ficar na descrição. Eu fiz em PDF para vocês. Vocês já podem ir lendo, já podem ir estudando para descobrir mais sobre a vontade de Deus em sua vida e que vocês possam ter um excelente resto de semana, um bom final de semana, que vocês creem no nome de Jesus. Peço para Deus se auto-revelar a Ele e que vocês fiquem na paz, na graça e na verdade do Senhor Jesus Cristo. Até a semana que vem.